Olá Maria Alice, aqui é o Thiago Locatelli. Dando continuação aqui, eu vou fazer a correção do seu E6. Deixa eu extrair aqui os seus arquivos. O E6 e o E6 pool. Não foi enviado o E6 pool. Não vai dar para fazer a correção do seu pool de recursos do E6. Então, links dinâmicos, beleza. Pool de recursos não vai ter como eu abrir, vai dar um erro, tá vendo? Tá aqui no seu diretório, no seu computador. Ele não encontrou no meu computador, mas eu vi que você criou o E6 pool e vinculou com esse arquivo do projeto. Bom, então não sei se você teve alguma dúvida em relação à quebra de link e tudo mais. Eu sei que está compartilhado, mas não sei se teve alguma dúvida em relação à realização dessa quebra de link do pool de recursos para o arquivo do projeto, do E5 para o E6. E nem se você fez os passos que foram solicitados como o 08A e o 19 no pool de recursos. Então, vou começar conferindo o passo 15, que é estimar os custos. É o primeiro passo do E6, tá? Eu já vou passar o primeiro número da sua sequência. E aqui é o seguinte, custo da hora extra está errado no guia de exercícios. Por quê? Deixa eu vir aqui na tabela para te mostrar melhor. Estimar os custos, editar. Overtime Cost. Esse campo não mostra pra gente o custo da hora extra. Lembra? É o Overtime Rate. Porém, é o seguinte. O Overtime Rate, como você pode ver, não existe no modo tarefa. Só no modo Resource. Então, a gente vai apagar o Overtime Cost aqui, deixar só Cost e Baseline Cost. Estou no passo 15, estimar os custos. Passo 15, estimar os custos, posso aplicar direto. Linha de base não foi salva, deveria ter sido salva. Custo fixo, deixa eu ver se você colocou. Deixa eu ver aqui, abrir todas. Aqui, supervisionar projeto, custo fixo de 1 centavo, conforme foi solicitado no guia de exercícios. Beleza, custo total, forma de rateio, se eu quero pagar o custo dessa atividade quando ela começar, quando ela terminar ou durante o decorrer do projeto, dividido. Passo 15, estimar os custos PV, que é o preço de venda. A gente tem esse campo aqui. Não está funcionando a fórmula. Vamos ver o que aconteceu com esse campo. Custom Fields, fórmula, custo vezes 100 mais número 11, mais número 12, mais 20%, que é o seu lucro. Você quer ter 20% de lucro dividido por 100. Ok, fórmula perfeita. Só tem o seguinte, o roll-up aqui, a gente tem que trocar para soma. Porque soma, a gente vai colocar essa linha 0 aqui vai somar todas as linhas de baixo. Quando eu clicar em OK, eu tenho aqui o preço de venda do projeto. Tá? Então você tem um custo de 258 mil e está vendendo, já considerando esses dois novos custos que você colocou de imposto, mais o lucro que você quer ter, você vai vender o seu projeto por 328. Dessa maneira você supre os seus custos, os novos custos referentes a impostos e o lucro que você quer ter. Beleza? Custo hora extra, vamos apagar. Não nos mostra nada nessa tabela. Estimar os custos, ORG. A gente tem alguns campos aqui, algumas atividades que não foram inseridas níveis organizacionais para ela. Tá? Se realmente você não quiser mostrar nível organizacional para ela, você pode vir aqui, ó, no filtro, More Filters, estimar os custos, editar. A gente já não está vendo as marcos, beleza? E se eu não quiser colocar nível organizacional para aquelas atividades, mas não quiser que elas apareçam aqui nessa tabela, eu faço o seguinte, Outline Code 1, que é o nível organizacional, diferente de vazio. Tá? Não quero ver nada diferente de vazio. Salvar, aplicar. Beleza? Custo total, custo hora extra vamos apagar, não tem aqui. E o custo base. O custo base a gente deveria ter salvo uma baseline. Project, set baseline. Deixa eu ver se você fez como a Bruna aqui, ó. Você salvou no baseline 1. Como a gente está na fase de planejamento do projeto, toda vez que a gente fizer alguma alteração, a gente vai fazer a alteração e salvar na baseline, na principal. Tá? No decorrer do projeto, que a gente não pode mexer na principal, se a gente for fazer alguma alteração, a gente faz nas outras. Mas, enquanto a gente estiver na fase de planejamento, a gente faz sempre na baseline principal. Salvar por cima, sim. E aí sim já apareceu o custo base aí. Tá aqui, igual ao custo total. Beleza? Passo 17, desembolso financeiro. É muito legal esse passo. A gente tem aqui o custo total do projeto. A gente tem 4 campos. Baseline Cost, que é o custo base, que foi o que eu salvei a linha de base agora.
o custo do projeto, o BCWS, que é o Budget Cost of Work Schedule, que deve ser igual sempre ao custo acumulado. Por quê? Aqui ele vai apresentando o custo de acordo com o decorrer do projeto, o custo base, tá? E aqui mostra o custo acumulado de acordo com o decorrer do projeto. Desculpa, o custo acumulado ele faz o somatório dos custos que já foram programados, tá? Se houver alteração no custo, ele altera aqui também. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, não sei se você fez no Excel, eu vou fazer aqui. O BCWS, como eu disse, só aparece de acordo com o andamento do projeto, tá? Então, para a gente ver os próximos meses, a gente tem que fazer o seguinte: alterar a data de status. Deixa eu ver quando que o seu projeto termina, mais ou menos. Vou colocar janeiro de 2017. Repara que quando eu trocar vai aparecer custo para o restante do projeto. Então vamos lá. Vou colocar 1/1 de 2017. Olha só. Tem o custo aqui até o final do meu projeto. Certo? O que isso significa? Vamos lá. Fazer no Excel. Vou copiar. Ctrl C. Vou abrir o Excel. Ctrl V. Deixa eu colocar os campos aqui. É o Baseline Cost, que é o custo base, o custo, o BCWS e o Cumulative Cost, que é o custo acumulado. Beleza. Bom, seu projeto está começando em, se eu não me engano, em março. Tá aqui, março, indo até dezembro, né? Vou fazer aqui então. Março até dezembro. Vou arrastar. Vou criar uma tabela simples. Um gráfico, desculpa. E a gente tem o seguinte. Em azul, a linha de base. Em laranja, o custo do projeto. Em cinza, o BCWS. Em amarelo, o custo acumulado. No guia de exercício, a gente pede para trocar o BCWS para linhas e o custo acumulado para linhas. Repara que eles estão iguais, certo? O Baseline Cost e o Cost estão iguais também, porque o seu projeto não começou, então ainda não teve variação no custo. O Baseline Cost nunca vai ser alterado, tá? Foi aquilo que foi programado, a gente não vai mexer. O custo pode sofrer variação. E a linha de BCWS Cumulative Cost, nesse caso, estão exatamente iguais. Mas, repara no seguinte. Como você não enviou o pool de recursos, eu vou abrir o modo Resource Sheet, vou criar aqui um recurso chamado dinheiro. E vou falar que ele é financeiro. Vou lá no passo 8, alocar recurso nas atividades. Na atividade supervisionar projeto, e vou alocar esse recurso que eu criei. Dinheiro. Alocar. E vou falar que ele custa 100 mil reais. 1 milhão, desculpa, 1 milhão de reais. Ok? Vou fechar. Vou salvar uma nova baseline, porque eu alterei custos do projeto na fase de planejamento. Ok? Vou lá no passo 17 de novo e vou salvar. Vou copiar de novo, até dezembro. Ctrl C para mostrar a variação que acontece aqui no project. Ctrl V. Beleza. Seguinte, Maria Alice. Repare o seguinte, Baseline Cost e Cost iguais, o projeto ainda não começou, não teve variação aqui no custo, ok. Custo acumulado é o somatório de todos os custos do projeto, ok. Agora, BCWS, que deveria ser igual ao custo acumulado. Por quê? Eu já alterei a data de status, já está para o final do projeto, certo? Então ele deveria ser igual ao custo acumulado, já que é o Budget Cost of Work Schedule, ou seja, o custo programado do projeto. Não está igual. Por quê? O BCWS ele não calcula os recursos do tipo financeiro, ou seja, os recursos do tipo cost, tá? É um erro na Microsoft, a gente não tem como solucionar esse problema em relação ao BCWS, já que ele não simplesmente ignora os recursos financeiros. Então, quando você for trabalhar no seu projeto com recursos financeiros, cuidado se você for utilizar o BCWS, tá? O custo acumulado te mostra o custo total, o somatório de todos os custos, e o BCWS deveria te mostrar também, mas não te mostra porque ele não calcula recurso do tipo cost, tá? Então toma cuidado se você for utilizar ou o BCWS ou recursos financeiros. Próximo passo é o passo 18, dotação orçamentária. É interessante também que a gente tem
o financiamento e o aporte de horas. Bom, o que isso significa? No nosso projeto, a gente tem o desembolso dele no decorrer do tempo, certo? E aí a gente faz da seguinte maneira: a gente tem aqui o custo, ou seja, quanto vai gastar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar aquele recurso que explodiu aqui, ó, 235 mil, por causa daquele 1 milhão que eu coloquei. Vamos lá no passo 8 de novo. Recursos, supervisionar projeto. Deixa eu tirar aquele recurso dinheiro que eu coloquei. Salvar uma nova baseline. Opa. Salvar baseline. Vou salvar por cima porque eu estou na fase de planejamento. Ok. Beleza. Vamos voltar para o passo 18. Agora sim já tem os valores melhores. Então aqui é o seguinte: em março eu estou dizendo que eu preciso de 122 mil reais. E olha só quanto que eu estou dando de financiamento: 2 mil. Ou seja, vai faltar dinheiro. Concorda? Eu tenho que alterar isso aqui de uma maneira que em março eu receba pelo menos R$ 122.962,40 para eu não ficar sem dinheiro. Ok? Como é que a gente faz isso? Isso para todos os meses, tá vendo? Aqui em abril 34, eu preciso de 34, só tenho 2. O seu financiamento está muito aquém do seu custo total. O custo total do seu projeto é 258 mil, você pediu um financiamento só de 31. A gente tem que alterar isso aqui para ficar de acordo com o custo total. A gente pode alterar diretamente por aqui pelo cronograma. Seguinte, budget cost, eu posso alterar para ficar de acordo com o custo que eu preciso, ou seja, 122.962,40. Alterou aqui, alterei aqui, estou suprindo a minha necessidade. Para não fazer de um por um, eu posso simplesmente copiar, Ctrl C, Ctrl V. Repara o seguinte: 258.132,01, 258.132 reais é o meu financiamento. Aqui é questão de arredondamento. Para a relação das horas, do aporte de horas, é a mesma coisa, só que normalmente fica sempre igual o aporte de horas aqui. Para você não precisar ficar conferindo de 1 a 1, você pode copiar, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então o seu projeto tem aqui, ó, total de 22.772 horas e ele está dando um aporte de 22.800. Está suprindo as necessidades. Beleza? Então, necessidades supridas do projeto, podemos começar a sua execução. Todo o planejamento foi realizado, agora a gente pode fazer a execução do projeto e fazer o seu devido monitoramento e controle. Se você tiver alguma dúvida em relação ao pool de recursos que você não enviou, pode colocar lá no fórum para a gente poder discutir. Tá bom? Qualquer dúvida, Marilice, estou à disposição. Parabéns pelo seu trabalho e até a próxima.